Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. Fiquei muito honrado em poder conversar um pouquinho com estudantes e algumas outras pessoas convidadas aí para ouvir o que eu tenho para falar. Não é um assunto muito simples, na verdade. Eu vou tentar falar da forma mais simples possível para a gente tentar não ficar com sono, porque já são 8h30 da noite, quinta-feira. Eu imagino que todo mundo está na correria aí. E eu gostaria de, primeiramente, introduzir aqui um pouquinho da minha história. Vou fazer igual a doutora Vanessa fez no começo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí a minha apresentação, que eu vou compartilhar com vocês, sobre genômica nutricional. Então, como a gente já está habituado aqui, como vocês já sabiam do que a gente ia falar, tem pessoas aí, alguns alunos podem até não saber do que é, então eu vou tentar falar para vocês. Começando do começo, meu nome é Victor Santana, eu sou médico formado pela Universidade em Morumbi, de São Paulo. Formei em 2016. A partir daí, eu sempre quis, desde o quarto ano de faculdade, eu queria fazer neurocirurgia. Então, eu era um cara muito pragmático, preto no branco. Eu gostava do sim e do não. O meio do caminho, para mim, me interessava muito, né? Foi uma época meio conturbada por conta da faculdade, alguns problemas financeiros, a questão dos estudos. Neurocirurgia não é uma especialidade muito fácil de entrar, geralmente 1, 2, 3 vagas por residência. Enfim, eu comecei a acompanhar alguns colegas neurocirurgiões que me contatavam para acompanhar as cirurgias, para acompanhar a rotina, e isso me animava no começo. Entrei no 5º ano, no 6º ano, e cada vez mais animado. No 6º ano acabei não conseguindo prestar a prova, por alguns motivos, e entrei num processo seletivo de medicina de família e comunidade em São Paulo também, pela chancela do Albert Einstein, onde fiquei 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio que eu fiquei, foi um pouquinho problemático, porque eu não me via ganhando peso, eu não me via dormindo cada vez menos horas, eu não me via 3, 4 horas por dia no trânsito, e porque isso para mim era normal. Sempre foi assim, sempre foi dessa forma. Na parte da faculdade, eu sempre gastava 2, 3 horas aí por dia para chegar na faculdade, então isso foi muito normal para mim. Como a Vanessa também falou, a gente é de uma época de passatempo, de guloseima, de Coca-Cola, então eu também cresci um pouquinho nesse seio, e isso me levou a sempre estar acima do peso na adolescência, na infância, enfim. E eu nunca liguei muito para a alimentação, só que quando eu estava para sair desse cargo de médico da família, que foi muito engrandecedor para mim, eu aprendi realmente sobre pessoas ali, tanto que foi ali que eu mudei muito. Eu tive um mentor que eu levo para a vida inteira, que mudou muito minha maneira de pensar sobre medicina e principalmente sobre as pessoas em si, né? Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é mal, e no final das contas a gente sempre tenta buscar o melhor para todo mundo luta pelo seu, né? Mudei completamente, comecei a entender mais o abstrato, comecei a ter um pouquinho mais de empatia pelos meus pacientes e comecei a me colocar do lado deles. Pessoas que esperavam 3 meses de consulta e que se atrasavam 10 minutos eu acabava não atendendo. Pessoas que esperavam 3 meses de consulta para ser atendidos em 15 minutos. Pessoas que esperavam mais 3 meses para voltar sem muita melhora significativa. Então aquilo começou a me incomodar, comecei a me questionar. E nesses questionamentos eu me perguntava o que eu estava fazendo de errado. Porque o diagnóstico era correto, o tratamento era correto e muitas vezes o desfecho não era o que eu esperava. E isso começou a me colocar uma pulga atrás da orelha. Eu saí desse trabalho, fui procurar outro, me joguei, pedi demissão de um dia para a noite, simplesmente me joguei e comecei a pensar na saúde dessa forma. Na época eu era 25 quilos acima do peso, dormia 3 a 4 horas por noite, bebia praticamente todos os dias. E aí eu comecei a me questionar. Como também a doutora Vanessa falou muito bem, que médico é aquele que não se cuida? Como que um médico pode falar de saúde se ele é doente? Então, as pessoas vão por exemplo, não tem muito outro caminho. As pessoas te olham e veem o que você faz, elas querem fazer o que você faz. Por isso que hoje o Instagram é muito
é um local que as pessoas querem estar, né? Elas querem aprender a estar e fazer coisas com você, ir em lugares que você vai, enfim. O seu paciente também vai ser a mesma coisa. Ele quer saber um pouco da sua vida. Ele quer saber que você também é uma pessoa, porque antes achava-se que médicos eram deuses, né? Enfim, caí nessa parte de melhorar a qualidade de vida, comecei a fazer em mim, comecei a emagrecer, comecei a treinar melhor, comecei a comer melhor, comecei a dormir melhor, e minha vida inteira melhorou. As coisas foram confluindo de uma maneira muito legal. Por fim, isso faz aí quase 3 anos, parei aqui. Hoje eu atendo em consultório particular, eu moro em Piracicaba, São Paulo, atendo em São Paulo também, e fui chamado esses dias por uma amiga de vocês, a Maitê, que ela foi a ponte entre nós, para atender com ela junto em Curitiba. E eu atendo a parte de medicina preventiva e funcional. Então, é tentar mostrar um pouquinho do clínico geral como ele deveria ser. Hoje ele foi muito colocado para baixo. Então você é só um clínico geral. Na verdade, não. Esse cara deveria ser exaltado, porque o clínico geral ele tem que saber muito de tudo. Ele não se subespecializa. Isso, pelo menos, é a minha opinião. Claro que a gente tem que ter o cara muito especializado, porque se você tem um problema muito específico, você quer esse cara, esse médico, essa médica ou esse profissional de saúde. Mas eu acho que a gente precisa muito mais de bons clínicos do que de ótimos especialistas. Então, essa foi minha introdução. E eu vou dar seguimento aqui à minha abordagem de genômica nutricional, principalmente começando pelo começo. O que é gene? Da onde a gente descobriu o sequenciamento genético? Como a gente descobriu isso? Então, tá aí 2 revistas, 2 capas de revistas, das 2 revistas mais conhecidas do mundo na parte de ciências, da Nature e da Science. Na época que a gente conseguiu o sequenciamento genômico, na mesma época da novela O Clone, alguns de vocês acho que nem se lembram, em que a gente começou a aventar algumas possibilidades de sequenciamento genético e de clonagem, e de saber como as pessoas realmente funcionam, né? Então, isso começou em 2001, já temos 19 anos disso. E nesses 19 anos a gente desenvolveu muitos estudos em cima do gene, em cima de como o gene funciona, em cima de como ele é feito, e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Só que, principalmente, em vez de falar de teoria, eu não vou aqui entrar sobre como o gene é feito, como ele é formado, como ele se expressa, propriamente dito. Eu vou tentar fazer uma abordagem mais prática. Eu vou tentar falar um pouco do geral e vou tentar trazer isso para a parte do que eu faço hoje todos os dias. Tá bom? Então, como a gente evoluiu nesse estudo, né? Primeiro a gente descobriu a célula através dos microscópios, perante aí 1900, que eu não vou lembrar agora a data específica. Depois a gente descobriu os cromossomos, depois a gente foi cada vez mais a fundo nesses estudos. E hoje a gente, por exemplo, aqui se vocês forem olhar o número 4, o genoma, demorou um tempão para a gente chegar no número 7. Será que esse gene que eu tenho me predispõe a mais doenças? Será que esse gene que eu tenho realmente influencia na minha saúde, na minha doença? E hoje é o conhecimento mais recente que a gente tem de medicina. E como eu queria ter esse conhecimento ainda na faculdade, porque a gente não ouve falar de medicina funcional na faculdade. A faculdade hoje ela é puramente alopática. A gente aprende a fazer diagnóstico muito bem, a gente aprende a pedir o exame muito, muito correto, a gente aprende a prescrever de uma forma muito precisa, só que a gente aprende a prescrever remédio. Remédio, o nome próprio já diz, ele remedia situações. Então, hoje o médico não aprende a curar ninguém, até porque a gente sempre toma um balde de água fria, nós e os pacientes, de que pressão alta não tem cura, o remédio é para sempre. De que diabetes não tem cura, é irreversível, então é o remédio para sempre. Só que o médico não fala que a cura do paciente diabético, muitas vezes no início do problema, existe. E é através de mudança do estilo de vida. Claro que vou falar um pouquinho mais para frente sobre a predisposição, quantos % de predisposição esse paciente pode vir a ter para ter um diabetes, caso ele tenha na família, mas isso não é o dominante. O dominante é o estilo de vida, tá? Então,
passando aqui um pouquinho, vou entrar nos conceitos básicos, tá? A nutrigenômica, a genômica nutricional hoje, ela é formada de 3 conceitos. A nutrigenética, que é como o nosso gene se comunica com o meio ambiente, ou seja, quais são as nossas predisposições que herdamos dos nossos pais para com o alimento. Então, como o meu gene se comporta com aquele determinado alimento ou situação. A nutrigenômica, que é o inverso. A nutrigenômica é como o alimento se comporta com o meu gene. Então, aqui a gente tem um caminho de ida e um caminho de volta. Como um alimento pode alterar a estrutura do meu gene, isso existe hoje. Claro que a gente não pode ir lá e tirar um gene ruim, a gente não pode desmutar um gene, tirar o polimorfismo desse gene, mas hoje a gente consegue silenciar um gene ruim, ou a gente pode fazer expressar um gene bom. E é nisso que a gente vai atuar hoje. É nisso que se consiste uma medicina funcional precisa. É essa assertividade hoje que a gente consegue chegar. Só para vocês terem ideia, no finalzinho eu vou dar um exemplo prático de 2 pacientes meus que fizeram testes genéticos de 2 condições totalmente distintas, tá? E de como funcionam diferentes, como esses pacientes têm que ter caminhos diferentes, nutrição diferente, tá? E aí eu vou também falar um pouquinho de alimentação, mas de uma forma muito básica e por cima. E, por fim, a nutriepigenômica ou epigenética. A epigenética é algo acima da genética. A palavra, o prefixo epi significa acima de. Então, epigenética nada mais é do que algo que está acima da genética. Então, antes a gente achava que a genética era mandatória, a genética mandava. Então, eu sou acima do peso porque eu tenho genética ruim. Ou aquele cara é mais musculoso porque ele tem a genética boa. Isso até existe, até certo ponto. Hoje a gente sabe que a gente consegue modular o gene em cima de conceitos alimentares, mudanças do estilo de vida e cada vez mais melhora de qualidade e expectativa de vida. Tá? Passando aqui para o próximo, só para realmente resumir o que eu acabei de falar sobre genômica nutricional, ser a associação da nutrigenética, que é o polimorfismo, eu vou explicar para vocês de onde vem esse conceito, que é diferente de mutação genética, tá? E o que é nutrigenômica? Como esses genes se expressam a determinados tipos de situações e alimentações. Então aqui, mais um quadrinho sobre epigenética. Então, esses indicadores epigenéticos mostram para a gente o que pode influenciar na nossa genética. E se vocês forem olhar bem, são muitas coisas. Então, para um paciente que hoje vem no consultório para falar, putz, eu acho que o meu colesterol é alto por conta da genética, porque a minha família inteira tem. Primeiro, a gente tem que lembrar de outras coisas. A gente tem que lembrar se esse paciente nasceu de parto normal, cesárea, porque essa microbiota, esse microbioma desse paciente pode estar alterado, como foi a infância desse paciente, como foi a evolução desse paciente pensando em desenvolvimento neuropsicomotor, relação com os pais, infância, crescimento saudável, alimentação. Tudo isso vai influenciar infinitamente mais do que a genética sozinha. E hoje a gente vê. Então, citando eles para vocês, desafios ambientais, alimentos detox de suporte. Eu sei que a palavra detox foi muito usada e hoje virou muito banal, parece até chacota muitas vezes. Só que o fígado ele tem um comportamento e uma funcionalidade de destoxificação importantíssima para o corpo. Isso existe, independentemente de alguns colegas e até outros profissionais de saúde falarem que não. Muitas vezes as visões elas acabam chegando em alguns pontos em que só existe o viés de confirmação. Então a gente procura aquele artigo que quer confirmar aquilo que a gente já estava pensando. E as coisas não funcionam dessa forma. Deveria haver um diálogo entre as duas partes. Até porque eu imagino que todo mundo que faz medicina ou que quer cuidar de alguém de alguma forma, pensa em fazer pelo bem do paciente, pelo bem do outro. Eu acho que ninguém faz medicina, por exemplo, para prescrever remédios que acham que não funcionam ou que causariam problemas. Porém, muitas vezes a gente entra em alguns conformismos de que outras pessoas nos colocam na cabeça e a gente acaba não conseguindo sair
desse labirinto que é a questão intelectual ou pseudo-intelectual. Muitas vezes, o ápice da arrogância é simplesmente achar que você já sabe de tudo, né? E muitas vezes a gente não sabe de praticamente nada. Na verdade, a gente nunca está sabendo de nada. Então, estar com a cabeça aberta é o primeiro fator que eu acho que vocês, alunos que serão médicos em breve, deveriam ter e já começar a pensar e já começar a elaborar. Porque, infelizmente, no nosso meio, a arrogância e o ego imperam demais, né? E aí, continuando, indicadores de resistência, alimentos de suporte à resistência, ácidos gordos essenciais, né, que são os ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, ômega 9, a maioria deles a gente consegue pela uma alimentação saudável, por isso que é sempre importante um acompanhamento com o nutricionista. Hoje, no meu consultório em Piracicaba, eu tenho um atendimento junto com um nutricionista, que foi escolhida a dedo, justamente porque pensa da mesma forma que eu, porque estuda da mesma forma que eu e porque, principalmente, atende o paciente da mesma forma que eu, com atenção, com tempo, com ouvido, principalmente com escuta ativa. Aminoácidos, todos os 23 aminoácidos, principalmente aminoácidos essenciais. Não vou discorrer tanto sobre aminoácidos, mas são importantíssimos para a formação de uma série de proteínas. Na verdade, são eles que carregam o nosso corpo e os nossos genes, porque nós somos feitos de proteínas. Dieta, restrições alimentares, aditivos, as vitaminas, os minerais. Então, a prática ortomolecular é muito acusada hoje de não ser uma especialidade pelo CFM, só que quem é que bate o martelo para falar o que é e o que não é especialidade? Será que o paciente que sai do seu consultório falando que você mudou a vida dele, com um olho cheio de lágrimas, esse paciente precisa de um estudo científico randomizado, duplo cego, trial, e seja lá mais o que eles pedem hoje? Será que aquilo não é muito mais importante? Até que ponto a gente esqueceu de pensar que a medicina é observacional e é experimental muitas vezes? A medicina baseada em evidências tem 40 anos de idade. É um bebê perto da medicina Ayurveda, por exemplo, que começou há mais de 8 mil anos, ou a medicina chinesa há mais de 5 mil anos. Então, falar que essas medicinas são alternativas, para mim é meio que um ultraje, ou até falta de conhecimento. A alternativa é o que a gente faz hoje, que é dar remédio. A alternativa é o que a gente faz hoje, que é simplesmente carimbar e atestar algum paciente com alguma comorbidade, simplesmente porque existe num livro chamado CID-10, que agora é CID-11. Isso, para mim, é alternativo. E, novamente, como muito bem a Vanessa falou, é muito mais do que apenas o tratamento da doença. A gente precisa conhecer o ser. A gente precisa entender que o corpo, na verdade, é uma tríade. Corpo, mente e espírito. E se a gente não trata cada uma delas, doença aparece. Certo? Então, a epigenética é apenas um desses fatores. E aí, continuando na epigenética, uma figurinha muito legal de se ver sobre como o meio ambiente e o seu estilo de vida vão influenciar numa maior ou numa menor microinflamação sistêmica, ou como a gente chama hoje de inflamação crônica subclínica, ou do inflammaging, que é o envelhecimento com inflamação. Hoje a gente já sabe, por diversos estudos, por diversas formas de analisar, que um dos maiores problemas que levam a doenças crônicas não transmissíveis é a inflamação. É a inflamação que ajuda a piorar uma resistência à insulina. É a inflamação que leva a um rompimento de um vaso sanguíneo, a um rompimento de uma fibrina, de uma placa de ateroma, ou a uma hipoperfusão cerebral, a um Alzheimer, por exemplo. Isso tudo vem da inflamação. Então, seria muito mais fácil a gente tratar causas dos problemas do que tratar apenas os ápices, que são os sintomas. Porque muitas vezes você vai em um médico, ele te passa um remédio, vai em outro médico, ele te passa outro remédio. E aí você está em 5 médicos com remédios diferentes, que não se conversam entre si e que muitas vezes estão até te piorando. E aí você começa a pensar que o problema está em você. Será que você está somatizando esses problemas todos? Será que você não está sentindo tudo aquilo realmente? Então,
Não é porque a gente não consegue palpar o problema, a gente não consegue diagnosticar ele propriamente dito, e hoje a gente consegue sim, mas dando um quadro geral hoje, que não exista. Então, a ausência de prova não é prova de ausência. Isso a gente tem que deixar muito claro, porque a gente tem que pensar em duas coisas distintas quando a gente pensa em estudo científico, por exemplo: plausibilidade e gravidade. Eu não preciso de um estudo científico para saber que a chance de um paraquedista pular de um avião sem paraquedas é altíssima para ele morrer. Isso é a gravidade do problema. Tem alguns estudos que são impossíveis de ser feitos porque são antiéticos. A gente sabe que aquele indivíduo vai ter alguma intercorrência importante ou pode vir a morrer, por exemplo. Então, muitos dos estudos que nos é pedido hoje, infelizmente, não existem. Não tem como fazer isso. E outra, do outro lado também é verdadeiro, muitos dos estudos que se apresentam sobre diversas condições, infelizmente ainda tem muitos interesses por trás. Às vezes, os vieses estão ali embaixo. Quem patrocinou, quem quer a confirmação daquilo ou a negação daquilo outro. E no final das contas, a gente aprende, quando a gente vai realmente evoluindo nisso, não só na medicina, mas no amadurecimento pessoal, profissional, de que os interesses maiores nunca são pensando nas pessoas, os interesses maiores são sempre por poder e finanças. Então, eu espero que cada um de vocês que esteja assistindo, que está para se formar como médicos, esqueça um pouquinho disso e pense naquele cara que está na sua frente, pense naquela pessoa que está na sua frente, que te procurou por algum motivo. E eu também acho muito importante falar, assim como a Vanessa disse, sobre não falar de colegas. Independentemente das visões serem diferentes, faça o seu, certo? Então, se vocês forem olhar o estilo de vida, tabagismo, o sedentarismo, o uso de droga, ou o sedentarismo e o overtraining, que a gente chama, né? Que é o cara que treina todos os dias extenuamente. Existe um conceito chamado tríade da mulher atleta, uma mulher que entra em amenorreia por conta de uma falta de gordura. Geralmente, mulheres com taxa de gordura abaixo de 8% já não produzem hormônios. FSH, LH, testosterona, por fim. Isso tudo leva a um quadro de obesidade junto com a inflamação. Então, antes a gente achava que a obesidade levava a um grau de inflamação, mas hoje a gente sabe que não é o contrário, mas que eles existem em duas vias. A inflamação gera um quadro de aumento de tecido adiposo, principalmente por aumento de resistência à insulina, e essa resistência à insulina leva cada vez mais a um quadro de inflamação. E isso vira um círculo vicioso, que é muito difícil de o paciente sair. E aí, para um paciente obeso, que tem que fazer um manejo para um emagrecimento, muitas vezes a gente faz da forma clássica. A gente vai no nutricionista e ouve falar, por exemplo, que a gente precisa fazer uma restrição calórica. A gente precisa fechar a boca. Porém, quando a gente fecha a boca, a gente diminui o nosso gasto energético. E se a gente diminui o gasto energético, a gente não gasta gordura. Então, a gente tem o emagrecimento da falsa magra, por exemplo, que tem um quadro de massa muscular baixo e um nível mais alto de percentual de gordura, e cada vez fica mais difícil perder peso, porque você não tem um gasto energético importante e você está cada vez mais consumindo e ganhando mais gordura. Então, para esses pacientes, o cerne do tratamento é a inflamação, é a obesidade. E na epigenética a gente consegue avaliar isso de uma forma muito legal. E aí, entrando nesse conceito, eu coloquei uma figurinha aí bem interessante de: será que a evolução humana está evoluindo ainda? Ou a gente está voltando um pouquinho alguns anos? Se a gente for pensar em alguns dados dos Estados Unidos, primeiro que o dado de 2017 é que cerca de 54% a 55% dos americanos são obesos. Então, se a gente for pensar em se colocar na mediana aí das pessoas, a gente, nos Estados Unidos, se você está com IMC abaixo de 30, você está fora. Então, o normal hoje é estar acima do peso lá. Então, será que a gente realmente está mantendo a nossa evolução ou a gente está caminhando para trás?
Daqui a pouco eu vou falar sobre uma hipótese que chama-se hipótese de Barker, que é o quanto de relação epigenética do meio ambiente, que eu já expliquei para vocês, tem relação com o feto que está gerindo na barriga da mãe. E o quanto desse ambiente desenvolvimentista de doenças influencia numa doença futura desse feto. E isso existe hoje. Hoje a gente consegue comprovar essa hipótese, que foi uma hipótese aventada há mais de 60 anos. Então, o nosso gene, ele tem cerca de 22 mil anos. Nesses 22 mil anos, ele não evoluiu tanto assim. Por que será que a gente tem piorado cada vez mais ele? Será que o seu celular que carrega na cabeceira não te traz problemas de saúde? Será que o seu celular ou o seu computador, o que está aqui na minha frente, não traz problemas de saúde? Será que esse excesso de trânsito, de estresse, de ansiedade, de Instagram, de cobranças cada vez mais precoces, não está te levando a piorar o seu DNA? E será que esse seu DNA, a hora que você está gerindo uma criança, ele não vai ser expressado mais ou menos? Será que não estamos deixando o mundo cada vez pior por aí, por conta dos nossos atos? Eu vou explicar que sim, por alguns motivos. Então, partindo ainda de alguns conceitos básicos, se vocês forem colocar no PubMed, vocês vão achar cerca de 4.700 artigos sobre genômica nutricional. Então, vocês vejam que não é um assunto ainda tão falado, porque é muito difícil de se fazer estudos a respeito disso, mas já tem bastante coisa. Então, não tem falta de estudo, é só uma falta de buscar conhecimento. E a nutrigenômica, a genômica nutricional, nos dá ferramentas importantíssimas para tratar um paciente A da forma que ele merece, tratar um paciente B da forma que ele merece. As coisas cada vez mais têm de ser personalizadas. Como a doutora Vanessa disse sobre hipersensibilidades alimentares, a gente tem diferenças de ovo e de reação de ovo para um paciente e para outro paciente, de clara de ovo para um, de clara de ovo para outro, de gema de ovo para um, de gema de ovo para outro. Então, quando eu falo com o meu paciente sobre nutrição, eu não falo sobre nutrição saudável, eu falo sobre nutrição inteligente, que é o paciente que consegue, por outros meios, fazer essa ferramenta diagnóstica que lhe traz muitas respostas, muitas vezes. Às vezes, aquele paciente resistente a tratamento, a emagrecimento, que já tentou de tudo, muitas vezes nós somos a última esperança desse paciente. Ele estava precisando, na verdade, caminhar para um outro lado. E esse lado, geralmente, é o que a gente consegue fazer uma medicina mais de precisão cada vez, né? Vamos lá. Lá no começo, eu falei sobre polimorfismo ser diferente de mutação genética, tá? Então, o que significa o polimorfismo, ou chamado de SNPs? Singular Nucleotide Polymorphism. Isso significa uma alteração de nucleotídeo único. Então, se vocês lembram da parte da genética básica, as bases nitrogenadas são A com T, G com C e assim por diante. Se você tem uma alteração em apenas uma dessa base nucleotídica, você tem um polimorfismo. E quando a gente lembra dos códons, se vocês forem olhar a parte inicial esquerda aí da imagem, o códon, através do microRNA, vai fazer a transcrição para uma proteína. A cada 3 bases, você forma um códon. E a cada códon, a gente vai fazer um aminoácido. E são esses aminoácidos que, juntando com outros aminoácidos, vão formar proteínas, enzimas, que vão fazer realmente a função no nosso corpo. Hoje a gente sabe que existem cerca de 100 mil proteínas no nosso corpo, contra 23 a 25 mil genes. Então a gente forma muito mais proteínas que fazem ou deixam de fazer coisas no nosso corpo, funções, do que genes. Então a gente transcreve 4 vezes mais do número de genes que nós temos. Então, é a partir desta mudança de nucleotídeo que a gente começa a ter problemas. Então, uma proteína que deveria fazer uma coisa, começa a fazer outra. Só que aqui que mora o detalhe. Quando a gente fala sobre mutação, significa uma mutação a nível de perda de função
ou uma alteração de função tão importante que lhe causa doença. O polimorfismo não é assim. Ele altera, só que de uma forma pequena. E essa alteração pequena leva a comprometimentos pequenos, muitas vezes imperceptíveis. Então a gente chama de mudança silenciosa. E essa mudança silenciosa que é um problema. Assim como vocês já devem estar aprendendo sobre pressão alta, diabetes, que são doenças silenciosas, são essas que mais matam. Porque nós não aprendemos a olhar para o futuro, a gente aprende a olhar para o amanhã. Quando o problema chegar, eu vou resolver. Quando o problema chegar, eu vou resolver. E isso não é o caminho certo. Na verdade, a gente precisa prevenir as coisas. E aí a gente tem uma outra mania, principalmente brasileiro, né? De falar, puxa, mas você está indo no médico de novo, você não tem nada, você está magro, você não tem problema de saúde, por que você vai no médico? Por que você toma suplemento? Por que você vai na academia todos os dias? Você não precisa mais disso. Se você está achando alguma coisa, né, você vai achar realmente. Está procurando alguma coisa, você vai achar. Isso é um conceito muito arcaico ainda. Porque senão a gente não teria o conceito de rastreamento de cânceres, por exemplo, que é importantíssimo para a gente achar problemas que podem se tornar gravíssimos de uma maneira cada vez mais precoce. Então, por que não lançar mão de um ultrassom de tireoide? Então, por que não lançar mão de um ultrassom de abdômen uma vez por ano, a cada 2 anos, independentemente da queixa? Alguns pacientes, infelizmente, eu já tive que fazer alguns diagnósticos precocemente, sem sintomas, jovens. Então, a gente tem que começar a mudar um pouquinho disso. Esse pensamento de que quem procura acha. Porque quem procura precoce pode achar precoce. E esse paciente tem mais sobrevida do que o outro que deixou para lá. Certo? Aqui, de novo, só falando dos códons, né? Para vocês lembrarem um pouquinho que uma microalteração já pode mudar algumas funções importantes no corpo, mas não a ponto de se tornar doença. Aqui eu coloquei 2 quadros bem legais falando exatamente disso. Doenças monogênicas são doenças que uma mutação faz uma alteração total do seu gene. Então, você não vai ter alteração de uma proteína, você vai ter alteração daquele gene inteiro. E isso vai levar a uma doença. Então, ocorre com genes principais. E aí que tem a ocorrência de mutação, e aí você vai desenvolver uma grande doença, que é extremamente diferente de polimorfismo. O polimorfismo é muito mais frequente. Sempre os nossos herdeiros vão apresentar polimorfismos diferentes, porque vai depender da gestação, vai depender dos 365 dias antes da gestação, vai depender do pai. Antes a gente achava que só a mãe passava problemas genéticos para as crianças. Hoje a gente sabe que não. Então, a gente tem que começar a entender que as coisas abstratas também existem, mesmo a gente tendo dificuldade para prová-las. Tá? Muito bom. Aqui eu já começo com alguns exemplos práticos. Tá? Aqui a gente tem uma sequência de RNA que vai formar uma proteína, e esse primeiro códon da metionina, por exemplo, imagine só que ele teve um polimorfismo, e aí ele não fez uma metionina de grande valor, ele se formou de prolina, ele fez um outro aminoácido, um triptofano, enfim. Como ele saiu dessa função que era ser metionina, alterou um pouquinho a sua função. E a metionina, que é um aminoácido essencial, ela tem uma função importantíssima no metabolismo da homocisteína. Homocisteína essa, que é um aminoácido também, que é extremamente pró-inflamatório, principalmente a nível endotelial, onde ele vai causar danos e lesões endoteliais que podem levar a uma hipertensão arterial, uma diminuição de estrogênio e testosterona, uma diminuição de óxido nítrico, uma homocisteinemia, uma homocisteína aumentada, aumenta riscos cada vez mais exponenciais de infarto agudo do miocárdio, de doenças súbitas, de morte súbita, de arritmia cardíaca. Então, por que a gente ainda não está falando de homocisteína? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre por quê. Mas isso é um exemplo prático da alteração das bases que codificam a metionina, a cisteína e a glicina, que podem levar a uma piora da metabolização da homocisteína. E aqui, para quem foge um pouquinho da bioquímica, como eu já fugi lá no 1º, 2º ano, hoje a gente não tem muito como fugir, porque a gente tem que aprender esses quadros todos, vocês vão ver que a proteína da sua dieta
vai transformar-se em metionina. E essa metionina vai passar por um monte de situações, um monte de reações enzimáticas, em que vai precisar principalmente de SAMe, S-adenosilmetionina. Depois você vai precisar de colina, você vai precisar de vitamina B12, você vai precisar de betaína, você vai precisar de vitamina B9. Se vocês forem passar para o lado esquerdo, esse ciclo da metionina sintetase precisa quase que exclusivamente de vitamina B9, que é o metiltetrahidrofolato. Então, no título que eu coloco como homocisteína versus MTHFR, significa metiltetrahidrofolato redutase, que é uma enzima que codifica o ácido fólico que você pega da sua dieta em metilfolato. E só o metilfolato vai fazer função no seu organismo. Então, aquela gestante que está tomando ácido fólico de 5 miligramas todos os dias, 3 meses antes da gestação, 3 meses depois da gestação. Alguém fez um exame dela de MTHFR? E você não precisa fazer um mapeamento genético para fazer um MTHFR. Hoje a gente consegue, por exemplo, num posto de saúde, pedir num SADT, num exame simples, MTHFR, alterações genéticas nesse gene. Por quê? Se essa paciente tiver MTHFR e tomar ácido fólico, não vai estar servindo de nada. Ela não vai fazer metilfolato. E quando você não faz metilfolato, você não faz a homocisteína virar cistationa. E a cistationa não vai virar cisteína, que é importantíssimo para várias funções do organismo. E além de não transformar em cisteína, você vai fazer com que a homocisteína aumente. E a homocisteína aumentada significa que você tem uma falta de metilação do nível de DNA. E a metilação do DNA é extremamente importante para te proteger. Lembre-se que eu falei lá no começo sobre as partes epigenéticas e ambientais que mudam os nossos genes. A gente pode mudar um gene tanto para o bem quanto para o mal. A metilação de DNA faz com que você proteja o seu gene. A acetilação da histona faz com que você proteja o seu DNA de alterações de fora, de telomerases, de diminuição de cromossomos, que é isso que faz o envelhecimento. Então, quanto menos metilação você tem, e aí entra o metilfolato, metiltetraglicina, dimetilglicina, metilcobalamina, que é a vitamina B12, por exemplo, são vários grupos metil que vão fazer situações e vão melhorar essa metilação do DNA, vão te proteger desses agressores externos que é do seu meio ambiente. Certo? Muito bom. E aí você pode perguntar para mim, puxa, mas nunca ouvi falar disso? MTHFR parece uma coisa muito fora do nosso mundo. Só que se a gente for pensar que a vitamina B9, ela melhora a sua disposição, o seu ânimo, o seu metabolismo energético, você vai querer essa vitamina cada vez melhor, cada vez em níveis ótimos. E olha só quantas relações de doença existem com MTHFR alterado. Então, uma alteração genética nesse polimorfismo do MTHFR pode piorar a sua síntese, pode piorar a sua quebra em metilfolato. Isso faz com que você tenha um aumento de ácido fólico sem transformar em metilfolato. Você não faz metilação do DNA e você está suscetível a mais doenças. Certo? Então, olha quantas coisas podem estar associadas a esse risco. E aqui um quadro muito legal que a gente fala sobre cromatina. A cromatina nada mais é do que um invólucro que fica o DNA. Então, ele, quanto mais solto, né, quanto mais a gente puxa essa cromatina, mais exposto fica o seu DNA. E olha só, o grupo metil se colocando em cima dessas cromatinas, dessas linhas arroxeadas. Quanto mais grupo metil você tem, mais difícil de um agente externo atrapalhar o seu gene. Mais difícil dele se intrometer naquela função genética. Então, a gente tem duas coisas que fazem com que a gente se previna e se defenda do meio ambiente, que é a metilação do DNA através de grupos metil e acetilação de histonas. Quanto menos acetilação ou mais desacetilação,
mais risco a gente tem do nosso invólucro ficar exposto. E aí vem problemas e doenças. Certo? Esse é um quadro muito legal. Depois eu posso passar os slides para vocês deem uma olhada com mais carinho. Tá bom? Aqui eu trago para vocês, só para terminar esse assunto metilação, um estudo do Gotthardt de 2011, associando a vitamina B12 abaixo de 200, geralmente valores de referência laboratoriais, eles dão vitamina B12 de 200 a 900. Lembrando que valores laboratoriais, vocês tiveram aula ontem, são puramente estatísticos, então a gente não consegue individualizar um ser humano, um sujeito, através de valores estatísticos. Até porque eu falei para vocês que a evolução que está ocorrendo, com hábitos cada vez piores, estão fazendo com que as pessoas fiquem mais doentes. Então, se os valores são estatísticos, os valores também estão mais doentes. Então, não caiam nessa história de estar dentro de valor de referência, que é aquela mulher que manda o marido no médico, com hábitos totalmente ruins, ele fuma, ele bebe todo dia, está com a barrigona lá na frente, só assiste futebol, ele volta para casa e mostra o exame, falando assim, aqui ó, tá vendo? Tá tudo normal. Esse normal não significa saúde. E aqui a medicina preventiva busca saúde, certo? Então, nesse estudo, ele demonstrou que a vitamina B12 para essas gestantes abaixo de 200 faziam as crianças chorarem por mais de 3 horas por dia. Espera aí, será que isso é causação ou simplesmente uma casualidade? Então, ele mostrou, através de números bem legais, que a vitamina B12 ela tem um comprometimento e ela tem um desenvolvimento neurológico importante, porque ela faz bainha de mielina. Então, se você for olhar, por exemplo, no metabolismo da metionina homocisteína, é onde ocorre o processo de mielinização cerebral. Se você tem pouco desse processo, se você faz pouca bainha de mielina, você tem uma piora do desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças, que foi demonstrado no estudo. Irritabilidade, por isso que choram mais de 3 horas por dia. Se você tem um problema da metionina, se você tem um problema de irritabilidade, você também tem um problema de ritmo circadiano, de ciclo circadiano. Você tem uma piora de balanço entre cortisol e melatonina. Melatonina ela tem que se converter em serotonina, que muitas vezes você não tem, porque você teve uma desbiose intestinal, onde é produzido 5-HTP, que é o hidroxi-5-triptofano, e esse 5-HTP vai evoluir para a serotonina. E essa serotonina baixa com a melatonina baixa significa que essa criança é muito mais irritadiça. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala de causas de problemas, quando a gente fala de inflamação, de resistência à insulina, de estresse oxidativo, a gente fala de cascatas de evolução. A gente não fala simplesmente daquela árvore que deu um galho podre. A gente fala da raiz. A gente tem que ver a raiz do problema. Uma vitamina B12 baixa é super simples de arrumar, muito barata. A gente consegue fazer por via oral, a gente consegue fazer por via intramuscular, a gente consegue fazer de várias formas. E por que isso não está sendo feito, se é tão barato, se ajuda muita gente? Por preconceito. Médico não gosta de falar de vitamina. Vitamina é coisa de nutricionista. Como eu disse lá no começo, existe ainda muita arrogância nesse meio. Vitamina também é importante, sim, justamente por uma série de cascatas bioquímicas que nós médicos esquecemos de estudar. Então, se eu posso dar uma dica para vocês e uma orientação para vocês não pulem fisiologia humana e bioquímica. Foquem nisso. É aí que está o tratamento do seu paciente. Certo? Muito bom. Agora, entrando realmente nos genes. Como a gente sabe quais genes, dos 23 a 25 mil genes que nós temos no nosso genoma humano, quais deles são ruins, quais deles são bons? Será que a gente simplesmente pegou naquela cartilha toda e jogou e falou, olha, esse aqui tem a ver com obesidade, esse aqui tem a ver com inflamação? Não. Não é que eu sou contra os moldes da medicina baseada em evidência que se faz hoje, que eu digo que não tem que haver estudos. Claro que tem, a gente tem que se basear em alguma coisa. Então, esse GWAS, que é a sigla para Genome Wide Association Studies, é nada mais do que uma associação que faz o catálogo de cada gene.
E quando você pega cada gene, você começa a comparar entre as populações. Se uma população é mais obesa que a outra, se tem relação com aquele gene específico, e assim por diante. A gente começa a fazer comparações. Então, são estudos principalmente prospectivos, comparativos, certo? Muito bom. Eu falei um pouquinho mais anteriormente sobre o quanto uma criança pode ser interferida nos seus próximos anos de vida, até a sua fase adulta, por conta do que a mãe fez na barriga. Ou 365 dias antes de engravidar. Antes a gente pensava que 3 meses antes a gente dava ácido fólico e estava tudo bem. A gente conseguia controlar, por exemplo, um problema de tubo neural. Hoje a gente sabe que existe uma entidade chamada Lei dos 1000 dias. 365 dias antes da gestação e da nidação, você precisa se aprimorar. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa se adequar. Depois você vai passar pelos 270 dias da gestação e, por fim, 365 dias pós-parto. Então, esses 1000 dias vão delimitar se um paciente vai ter mais ou menos rinite, mais ou menos sinusite, mais ou menos dermatites atópicas, se ele vai ter predisposições a ser mais ou menos obeso. Então, olha o que é importante o que eu estou falando para vocês. Olha até que nível a gente consegue ir com a nossa ciência a fins preventivos e a fins de voltar a evoluir o nosso gene e não de involuir o nosso gene. E aqui eu mostro alguns compilados de artigos que falam sobre a hipótese de Barker. Será que a exposição materno-fetal leva aquela criança em vida adulta a ter mais problemas ou não do que a outra que não foi afetada dessa maneira? E a resposta é sim. A gente descobriu isso através da fome holandesa de 1970 aproximadamente, que depois do período nazista, eles ficaram cercados e as mães daquelas crianças, as gestantes ainda, que estavam esfomeadas, que não tinham o que comer, elas criaram indivíduos poupadores. O que significa isso? Para essa criança poder sobreviver no futuro, ela teve que criar mecanismos de ações para poupar energia. Então, são pacientes que, na vida futura, principalmente se essa fome da mãe veio desde o primeiro trimestre, são pessoas que vão cada vez poupar mais energia. São pacientes que têm cada vez mais problemas em resistência à insulina. Pacientes que têm mais deposição de gordura abdominal. Pacientes que são mais irritadiços, têm o cortisol altíssimo. Então, a gente começou a entender que a relação materno-fetal é extremamente importante. E é por isso que eu digo que estamos evoluindo. Porque se nós comemos pior, nossas mães também estão comendo pior. E nossos filhos estão nascendo pior. Então, a importância de fazer uma prevenção vem principalmente daí. E não é só de nós. São das nossas mães, das nossas avós. Então, para a gente mudar as nossas gerações, a gente precisa pensar em hoje. Para pensar daqui 50, 100 anos. As coisas genéticas não são rápidas, mas de algum ponto a gente tem que partir. Aqui eu vou entrar já na parte prática, tá? Já para chegar no fim aqui da apresentação, de como a gente consegue fazer associação de alguns genes à manutenção do peso. Então, tem esse estudo muito legal que mostrou várias associações de alguns genes específicos, dos que, mais importante que eu vou falar aqui, MC4R, na palestra da doutora Vanessa, ela disse, a pergunta, na verdade, sobre pacientes beliscadores. O MC4R está extremamente associado a pacientes beliscadores, que é o receptor da melanocortina 4. Esse paciente, ele precisa de um hábito, ele precisa pegar alguma coisa e colocar na boca. Então, não é fome que esse paciente tem, ele precisa fazer algo, ele tem aquele tato mais aguçado, porque ele precisa aumentar sua dopamina, ele precisa aumentar sua epinefrina, ele precisa de condições para fazer o cérebro ficar ativo. Então, não é fome. Muitas vezes, esse paciente que tem associação com esse gene, precisamos saciar ele de outra forma. Não só com comida, não só com água. A gente precisa dar estímulos para esse paciente. O FTO, que é o gene mais estudado hoje. Se vocês forem começar
a ler sobre genética, comecem pelo FTO, Fat and Mass Obesity, por exemplo, que é o gene mais estudado hoje. Hoje a gente sabe que pode ter uma série de polimorfismos diferentes no mesmo gene. O FTO é um deles. A gente tem muitos estudos sobre isso, que é o gene mais associado a gasto energético. Pacientes com FTO cada vez mais poliformizados são pacientes que têm mais predisposições à obesidade. E claro, se um paciente tem um polimorfismo em FTO e o outro tem 10, claro que esse que tem 10 tem mais chance e mais dificuldade de gasto calórico e de estar dentro do peso. Mas isso, e aí como eu tinha falado no começo, são coisas que te predispõem mais ou menos. O estilo de vida perfaz 70% a 80% do que você vai ser ou do que você é. E a genética vai dizer de 15% a 20%. Então, será que a gente faz sentido deixar no colo do destino e de 20% a sua saúde, a saúde dos seus filhos, da sua próxima geração? E eu já digo que não vale a pena. É muito difícil, às vezes, levantar do sofá para ir na academia, para parar de assistir Netflix, mas são condições inerentes ao ser humano. Nós não nascemos para ser acima do peso, a gente criou isso, a gente criou doenças. Então está na hora da gente também começar a pensar em tratá-las da forma que elas devem. Genes relacionados à inflamação, ADIPOC. O ADIPOC é muito estudado hoje, porque antes a gente achava que a gordura, o tecido adiposo, não falava com o corpo, não tinha efeitos endócrinos, e tem. O ADIPOC produz, e ele vai falar sobre a produção da adiponectina, que é um hormônio extremamente importante para a saciedade. Interleucina 6, importantíssima para a inflamação crônica subclínica. A interleucina 6 se contrabalanceia com a interleucina 10, que é anti-inflamatória. A partir do momento que você tem uma expressão maior de interleucina 6, você tem um risco maior de inflammaging, de microinflamação. E fatores de transcrição, que são os mais importantes. PPARH-gama, para inflamação, principalmente para o paciente que ganha peso à noite. Para este paciente, aumentar a insulina e o cortisol de noite não é legal. Esse cara inflama mais à noite, ele ganha mais peso à noite. Para esse cara, é jejum a partir das 18 horas, das 20 horas no máximo. Então, são estratégias focadas e assertivas para cada indivíduo, certo? Então, aqui depois, vocês podem ver esse estudo relacionando vários genes, a resistência à insulina, a metabolismo energético, a metabolismo de lipídios, certo? A composição corporal. E, por fim, eu trago 2 casos de 2 pacientes meus distintos, com queixas distintas, do teste genético que eu faço em alguns deles. Este primeiro paciente, por exemplo, é um paciente que está bem acima do peso. É um paciente que trabalha de noite. É um paciente que trabalha até 3 horas da manhã. Só que ele fala que ele é muito mais producente à noite. Ele não gosta de acordar cedo. E aí, é um paciente que come muito mal. Porque no dia que ele dorme mal, ele acorda pior, ele acorda mais ansioso, mais estressado. E isso leva a ele ter uma sensação de recompensa maior. Porque, poxa, já que eu tive um dia ruim, vamos comer o que pode. Esse paciente apresenta um polimorfismo no gene CLOCK, que é um gene de transcrição relacionado a ritmo circadiano. Geralmente, esses pacientes engordam mais quando não dormem bem. Então, para esse paciente, você pode fazer a restrição calórica que for. Se ele não dormir, ele não emagrece. Esse paciente tem 3 alterações em gasto energético de FTO. É um paciente que, além de dormir bem, ele tem um gasto, que tem que dormir bem, ele tem um gasto energético ruim. Então, qual é a chance desse paciente estar acima do peso? Alta. E no próximo, eu apresento também outras alterações de CLOCK, de novo. Porque quando eu falo de saciedade ou eu falo de ganho de peso, são coisas distintas, que cada gene pode estar associado mais a um e menos a outro. Então, o que está em amarelo, o CLOCK, nesse caso, de novo, está associado à ansiedade nos dias que ele não dorme bem. É um paciente que tende a comer pior. Ou esse outro gene, DRD2, que é um gene relacionado à dopamina, que é um gene relacionado a vícios. Pacientes que não conseguem parar de fumar ou que não saem de algum vício
podem ter esse gene associado. Então, olha o nível de chance que esse paciente precisa para a adoção de estratégias de saciedade. Altíssima. Ele precisa se controlar, porque se ele não se saciar, ele vai beliscar. Se esse cara não melhorar sua alimentação, se ele não comer bem de acordo com o tempo do corpo dele e com os genes dele, ele vai engordar, ele vai ter mais inflamação, ele vai ter mais resistência à insulina e, por conseguinte, ele vai ter mais doença. E o outro caso é um caso relacionado com uma paciente que era um pouquinho mais dentro do peso, só que essa paciente ela tinha muitos problemas para ganhar músculo. Então, é uma paciente um pouquinho diferente daquela que eu tinha conversado com vocês. Só que essa paciente também tem FTO. Significa que ela tem o mesmo risco de ganhar peso? Não, não significa. Significa que ela tem mais chance de dormir mal? Também não. Mesmo ela tendo um clock associado à sua alteração, não necessariamente ela vai dormir mal por conta disso. Até porque o hábito dela é muito mais importante e dominante do que o gene está falando. É uma paciente que vai dormir 9h30, 10 horas da noite. Então, esta paciente número 2, ela conseguiu ir contra a genética dela, através de hábitos. E é nisso que a gente precisa atuar. Um teste e aí vocês podem me perguntar, então para que serve um teste genético se eu sei o que eu tenho que fazer já? Quando eu sei o que eu tenho que fazer, a que horas eu tenho que fazer, as coisas ficam mais fáceis e assertivas. Muitas vezes o paciente precisa de um exame na mão dele para entender o que está acontecendo, em vez de alguém falar para ele, porque falar todo mundo já falou. Então isso é legal para mostrar, olha, a gente precisa fazer isso, por conta disso, disso e disso. É o seu gene que está falando, não sou eu. E é um exame que você faz uma vez na sua vida, porque os seus genes não vão mudar. O que eu consigo fazer através da epigenética é modular um gene. Se um gene está gritando para mim obesidade, eu vou diminuir o meu consumo de carboidrato refinado, de farinha branca, de açúcar refinado. Eu vou aumentar minha atividade física, eu vou melhorar meu sono, eu vou melhorar meu estresse, para justamente você não ter opções e condições maiores de desenvolver uma doença. E olha só que diferença para essa paciente de saciedade, baixíssimo. Ela não tem DRD2, ela não tem MC4R, os dois relacionados ao hábito de beliscar, a necessidade de recompensa. Então isso por si só já deixa ela com um fator de impacto baixíssimo. Então veja que são dois pacientes distintos, não só pela genética, mas pelos desfechos por conta do seu meio ambiente. E por fim, Dr. Judith Stern falava que a genética é uma arma apontada para a sua cabeça e será o seu estilo de vida que vai puxar o gatilho. Então, falar que a sua genética é boa ou que sua genética é ruim, hoje é uma desculpa. Hoje a gente já sabe que não funciona dessa forma. Certo? Fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigado pelo convite de vocês da Liga. Espero que tenham gostado e aguardo aí eventuais perguntas. Oi, doutor Vitor, tudo bem? Tudo bem? Eu vou te fazer as perguntas agora. Ok. Então, uma pergunta que foi feita é sobre a hereditariedade. Se a epigenética ela é passada de geração a geração. Sem dúvida nenhuma. Até porque quando eu disse sobre a lei dos 1000 dias, isso é uma forma de epigenética. Então, se você consegue modular os seus genes através do seu estilo de vida, da sua adequação de vitaminas, de minerais, de alimentação, você consegue sim passar um gene menos expresso. E se você tem um gene menos expresso na mãe, você tem a tendência de passar ele menos para o filho. Então é através daí que vem a ideia dos 1000 dias, dos 1000 dias de ouro. Porque se eu expresso menos genes, por mais que eu tenha, por mais que a mãe tenha, por mais que o pai tenha, se eu expresso eles menos, a probabilidade de transmitir para essa criança diminui. Outra coisa que apareceu bastante aqui foi sobre os testes genéticos, como é que eles são feitos, quando é interessante pedir, se aqui no Brasil a gente tem essa facilidade ou não, porque é uma coisa bem nova, né?
Só para vocês terem ideia, a parte de avaliação genômica antes, lá no comecinho, 2001, 2003, que lançaram o primeiro codificador, custava mais de $1 milhão para fazer um teste genético. Hoje, aqui no Brasil, você tem alguns laboratórios que apresentam SNPs, polimorfismos poucos, baixos, que custam aí cerca de R$700, R$800. Claro que eles não vão falar de muitas coisas, mas é um teste já acessível que vai falar dos principais genes, um FTO, um clock, aqueles que eu já estava falando para vocês. Testes bons hoje, mais completos, mais robustos, podem chegar a R$8 mil, R$10 mil. E para quais pacientes isso pode ser importante? Para aquele paciente, geralmente, que está no final da linha, que não consegue resultados, ou também para aquele paciente que quer se prevenir mais e já quer saber como começar na frente e começar a fazer desde o começo. E aí vocês imaginem só uma criança que faz um teste genético, porque é pela saliva, não é invasivo. Você pega um cotonete, você passa na sua mucosa jugal, pelos dentes, enfim, gengiva, manda para o laboratório, geralmente fora do país, Portugal, Itália, Alemanha, e você vai fazer essa codificação do DNA lá. E aí você sabe como tratar a sua criança desde o começo. Então, isso é algo que vem para ficar muito. Na Finlândia, por exemplo, claro que a Finlândia é um país pequeno, mas na Finlândia, toda criança que nasce faz o teste genético. Então, imagina isso para a saúde pública, lá na frente, de evitar diabetes, de evitar complicações e assim por diante. É fantástico, né? Seria muito bom se fosse uma rotina aqui para a gente também. Outra pergunta que fizeram é se a metilação ela sempre acontece em genes ruins ou não. Não. A metilação ela acontece em toda a camada de cromatina. Mas a metilação, de uma forma geral, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado com a acetilação de estonas, porque a acetilação e a desacetilação pode ser um pouquinho complicada. Essa pode ser um pouco ruim. Ela não é só boa. A metilação não. A metilação é algo que protege a sua cromatina. Então, ela protege tanto os genes bons quanto os genes ruins. A ideia aqui é muito mais proteger os genes ruins do que necessariamente os bons. Porque quando eu falo de genes bons, eles não precisam ser tão expressos. Eu preciso expressar apenas menos os genes ruins. Então, a metilação, de uma certa forma, ela é sempre benéfica. E a gente sempre tem que buscar cada vez mais graus de metilação. Entendi. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui as perguntas. Foi uma excelente palestra, a gente aprendeu muita coisa nova. Apesar de ser interessada pelo assunto, eu senti que eu tive muito conhecimento absorvido hoje. Foi muito legal. Que bom. Obrigada.